Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. A segunda parte de Efésios 6. Enquanto as crianças sobem, acho que eu vou orar mais uma vez, para a gente iniciar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um aqui, Pai. Obrigado porque a gente pode se reunir, pode ler a Tua Palavra, pode estudá-la, Pai, pode Te louvar. Eu agradeço por isso, Senhor. Obrigado porque nós somos privilegiados, Pai, e nos ajude a darmos valor a isso e a Tua Palavra, Senhor. Me abençoe para que eu consiga mostrar hoje, Pai, de acordo com o que o Senhor quis dizer na Tua Palavra, Pai, e que a gente possa aprender um pouco mais. É isso que eu te peço e te agradeço em Teu nome. Amém. Amém. Então, irmãos, como os irmãos sabem, eu estou estudando já faz um tempinho uma série em Efésios, tem sido um privilégio, e hoje, se Deus quiser, a gente vai terminar. Vai ser a segunda parte do capítulo 6. Pedir para que os irmãos abram Efésios 6, do versículo 10 ao 24. Eu acho que todos também não, mas acho que a grande maioria já deve ter ouvido falar da armadura de Deus, de Efésios, que é uma história bem popular para criança. A gente já deu bastante na EBD, né? Várias partes da armadura, cada uma delas com uma função, espiritualmente falando. E hoje a gente vai ver essa armadura e o quão importante ela é para a nossa vitória espiritual. Vou pedir para que os irmãos abram Efésios 6, a gente vai ler do versículo 10 ao 24, corrido. Eu estou lendo na NVI. Versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Versículo 21. Tiquito, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo o que vocês também, para que vocês também saibam qual é a minha situação e que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele é muito direto, como eu já disse aqui algumas vezes. A carta de Efésios é a carta mais voltada para a igreja que a gente tem na Bíblia. E isso é reconfortante porque ela fala muito pessoalmente e no nível muito prático para a gente. Falando o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, de que modo. E hoje a gente vai ver como que a gente vence as batalhas espirituais. Eu vou pedir para que os irmãos voltem do início. A gente vai ver...
Primeiramente, eu queria que os irmãos pensassem nessa pergunta. Por que Deus nos deu uma armadura? Por que Deus deu essa armadura para a gente? Por que Deus proporcionou que a gente pudesse se proteger espiritualmente? Porque, obviamente, a gente precisa dessa proteção. Porque a gente está numa guerra. Nós estamos em guerra. Mesmo que a gente não veja, existe uma guerra acontecendo aqui, em outros lugares, no nível espiritual, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue, de certa forma, se defender fisicamente, porque não é físico, é espiritual. A gente vai ler esse versículo novamente, mas, só para deixar, poderia ser um resumo do que a gente vai estudar hoje, Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, irmãos, se a gente teme alguma pessoa, algum animal, sei lá, alguma coisa que pode acontecer com a gente, isso não é nada em relação ao perigo que espiritualmente a gente sofre, ao perigo que a gente corre espiritualmente falando. E eu quero entrar direto com os irmãos, então, a partir do versículo 10, onde Paulo, para concluir toda a carta de Efésios, ele fala assim, olha, é o seguinte, depois de tudo isso que eu falei para vocês, como é que vocês vão se proteger quando chegar a situações difíceis? Versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Novamente, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vistam toda a armadura. Irmãos, a gente vai ver aqui 6 peças de armadura. 7 se a gente contar bom, sem querer dar spoiler, mas assim, entre 6 e 7 coisas que, espiritualmente falando, que a gente precisa fazer para ser firme, para aguentar no dia mau, nas adversidades, no dia a dia. E não adianta a gente pegar só uma ou duas, ou um dia eu pego essas duas, na outra eu pego essas outras aqui, ou no outro dia eu não levo nada. Isso é uma coisa diária, isso é um cotidiano, tem que ser um estilo de vida. Porque se a gente parar para pensar que nós estamos numa guerra, que nós somos soldados, o soldado tem que se precaver. O soldado ele não vai sem capacete para a guerra. O soldado ele não vai sem o escudo. O soldado ele não vai sem a sua armadura, sem o seu colete. E todas as partes da armadura, elas são importantes. E só para deixar claro uma coisa, irmãos. A gente vai ver muito sobre se proteger, o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que lembrar que tudo isso é no Senhor. Versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Não adianta eu chegar e eu pegar, entre aspas, a melhor armadura, entrar num tanque de guerra, pegar e falar assim, não, eu consigo sozinho. Não adianta nada. Sem que eu me fortaleça no Senhor, sem que eu esteja na dependência do Senhor, eu já perdi a guerra. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Paulo está repetindo aqui, novamente, vistam toda a armadura, para a gente ver a importância. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Aqui ele já falou 2 peças da armadura. A gente vai ver cada uma delas mais detalhadamente falando. E eu queria deixar um parênteses aqui com os irmãos, que quando a gente pensa num dia mau, não é aquele dia em que eu acordo com o pé esquerdo, ou que eu não durmo bem, ou que eu tropeço, ou que eu, sei lá, esfolo o dedão do pé. Não é essa ideia de um dia, sabe, uma segunda-feira para o Garfield. Não é essa a ideia. A ideia do dia mau é o dia da adversidade. É o dia que as coisas estão
tão baixas quanto você não poderia imaginar. Aquele dia que você não quer levantar da cama. Aquele dia que você fala assim, olha, se dependesse de mim, acabou. E é nesses dias, nessas adversidades, nessas situações, que a gente tem que se apoiar mais em Deus. E que a gente tem que estar com a nossa armadura toda colocada. E, infelizmente, a nossa tendência é fazer exatamente o contrário. Cara, eu tô com um problema nessa área. Eu tô tô decepcionado com isso. Eu falhei nisso, eu pequei nisso. Em vez da gente correr atrás, em vez da gente botar a armadura, a gente joga ela de lado. Aí é que a gente fica mais suscetível às ciladas e às setas do inimigo, que a gente também vai ver mais para frente. Mas, entrando no cinto da verdade. Eu deixei as duas imagens assim porque quando a gente pensa em cinto hoje, o que o cinto faz? O cinto segura as nossas calças. O cinto é para que a nossa calça, o nosso short, o nosso vestido não caia. Mas não era isso o que o cinto, eu não sei se dá para ver bem a segunda imagem aqui embaixo, eu não sei se os irmãos conhecem, mas na época de Jesus não existiam bolsos, não tinha bolsa, não tinha mochila. Então assim, se você quisesse carregar alguma coisa, ou você colocava num saco grande, colocava nas costas, ou você amarrava no cinto. Você colocava o quê? O dinheiro, um saquinho de dinheiro, você colocava espada, você colocava uma túnica, tudo que você precisava você colocava no cinto. O cinto sustentava tudo. E eu acho interessante que a primeira arma é o cinto da verdade. Porque o cinto ele sustenta tudo. Então assim, a verdade, ela sustenta tudo. E eu quero que os irmãos abram no Salmo 119, versículo 160. O maior salmo da Bíblia, bem no meio da Bíblia. Que a gente vai ver um pouco mais sobre o que seria a verdade que sustenta. E depois em João 17, 17. Diz assim, Salmo 119, 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Ou seja, o que é a verdade é a palavra de Deus. Então, o que sustenta tudo é a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. E João 17, 17, um pouquinho antes de Efésios. Essa aí, algumas pessoas já sabem de cor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui é Jesus orando. E uma das coisas que ele pede para o Pai é para que nós sejamos santificados. Santificados na verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. É a Bíblia. Então, irmãos, a verdade sustenta. Primeira peça da armadura. Segunda peça da armadura, a couraça da justiça. Colete, tem um outro nome agora que é uma armadura mais completa. Mas na época do apóstolo Paulo era mais ou menos assim que era a armadura do soldado romano. Ela cobria todas as costas, uma parte do ombro e o peito. Protegia todos os órgãos vitais. E qual que é a conclusão que a gente pode tirar da couraça da justiça? O que seria a couraça da justiça? A justiça do Senhor, não a nossa, tá? Que isso fique bem claro, né? A justiça de Deus, ela nos protege. A justiça do Senhor, ela nos protege. E eu quero que os irmãos abram em Efésios 3, 9, que assim como a couraça, que ela protege todos os nossos órgãos vitais, coração, fígado, o estômago, pulmão, da mesma forma, a justiça de Deus nos protege. Um pouquinho antes,
uma das primeiras, um dos primeiros sermões que a gente viu em Efésios, diz em Efésios 3:9. E eu estou achando que eu coloquei a referência errada, irmãos. É, na verdade, Efésios 2:9. Vocês me desculpem. Efésios 2:9. Não, eu estou achando que não é nem essa também. Irmãos, deixa eu só ver. Eu estou achando que talvez possa ser... é Filipenses. Vocês me desculpem. Filipenses. O próximo livro, após Efésios, capítulo 3, o versículo 9. Aqui, infelizmente, a gente não consegue entrar no contexto. Paulo ele está no meio do assunto e a gente vai entrar no meio, mas a ideia que a gente vai ver aqui é exatamente da justiça de Deus. Diz assim: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Ser encontrado em quem? Em Cristo. Não tendo a minha própria justiça, que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ou seja, a justiça de Deus, ela nos protege. A nossa justiça é baseada na lei, é falha. Mas a justiça de Jesus, ela é baseada em Deus. Então, a gente está seguro. Com a couraça da justiça. A justiça, ela nos protege. Continuando para as próximas peças da armadura. Versículo 15. E, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A prontidão do evangelho da paz. Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Uma vez, quando eu estava fazendo meu primeiro seminário, um professor meu que além de ser professor, ele também era capitão da PM, ele comentou uma vez sobre esse texto, e eu achei uma coisa extremamente interessante, que grande parte do sucesso que os romanos tiveram ao longo dos séculos, o Império Romano, é atribuído ao treinamento que os soldados romanos tinham em batalha e aos sapatos que eles usavam, aos calçados que eles usavam. Por quê? Na época não existia, obviamente, um coturno, não existia uma bota, não existia uma botina, eram sandálias. Mas os romanos, eles foram os primeiros que pensaram, olha, eu acho que é importante que os nossos soldados, eles tenham tração extra, indiferentemente do terreno. Como se fosse uma chuteira mesmo de cravos. E, obviamente, na época não existia asfalto, não existia cimento, então era praticamente tudo terra. As batalhas não aconteciam dentro de uma casa com um chão liso, aconteciam na terra, no barro. E o fato deles terem esse tipo de sapato, que dava mais tração, que dava mais pega, muitos especialistas acreditam que fazia grande parte do sucesso das batalhas, de todas as lutas e guerras que eles travavam. E, da mesma forma, o calçado da paz. Essa é a primeira parte da armadura, e, na verdade, a única, que ela tem a ver com a mobilidade. Enquanto a gente viu até agora, quesito mais em relação à proteção, protege o escudo, que a gente vai ver também, vai proteger o corpo todo. A couraça protege o corpo. O calçado, ele é em relação à mobilidade, para a gente poder se mover. Esse versículo também é muito... essa peça da armadura também é muito... acredita-se que da onde Paulo tirou como base, biblicamente falando, foi Isaías 52:7, que é um versículo muito famoso, fala muito sobre missões, e eu acredito que alguns
tenham ele decorado na cabeça. Isaías 52:7 fala sobre os pés dos que levam o evangelho. Diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Então, muito provavelmente, essa parte da armadura é baseada, ou melhor, esse versículo é baseado em Isaías 52:7, mas é interessante, irmãos, que nós precisamos estar com os calçados da paz. O que a gente consegue fazer com esse calçado? O que os soldados romanos conseguiam fazer? Eles conseguiam ir em lugares e não cair onde outras pessoas não conseguiam. Eles tinham tração onde outros não conseguiam. Até pensando numa questão do monte, como é que você sobe um monte quando chove? Você não sobe, você escorrega. Você precisa... O que os jogadores de futebol fazem no campo? Eles têm chuteiras com cravos gigantes. Por quê? Para poder dar tração, para não poder escorregar. Então, irmãos, a conclusão que eu chego através desse texto, dessa peça de armadura, é que quando a gente leva o evangelho, a gente traz a paz, e não apenas para quem a gente está levando, mas também a gente fica em paz. Porque a gente tem que lembrar que é uma ordenança. A gente tem que levar o evangelho para toda criatura. Levar o evangelho para toda criatura. Se eu não estou fazendo isso, se o crente não está fazendo isso, ele não tem aquela verdadeira paz. Ele não está fazendo a parte dele, Deus não dá aquela paz para ele. Porque ele sabe que ele deveria estar fazendo uma coisa que ele não está. Então, o levar o evangelho, ele traz paz, tanto para quem recebe, quanto para quem leva. E voltando agora para o escudo da fé. Eu acho que esse daqui deve ser o mais... quando a gente pensa na armadura de Deus, acho que o que a gente mais pensa é no escudo da fé. E tanto que quando eu fui procurar uma imagem para colocar, apareceu tantas figurinhas, assim, apareceu até algumas tatuagens. Eu já vi pessoas tatuadas com o escudo da fé, sabe? Porque as pessoas gostam dessa ideia de a fé protege. A fé protege. Mas, irmãos, quero deixar claro que não adianta nada eu ter fé em alguma coisa ou alguém que não seja Jesus Cristo. Eu tenho muita fé que, sei lá, esse crucifixo que eu tenho aqui no meu peito vai me salvar. Eu tenho muita fé que eu tenho, estando na igreja, isso aí vai me garantir. Eu tenho muita fé porque eu ajudo muito, ajudo na casa dos dependentes químicos, eu vou na capelania, não que isso não seja importante. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é levar o evangelho. Mas isso não garante, isso não é o escudo que nos protege. A fé que nos protege é o Senhor Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a conclusão que eu tenho do escudo da fé é que a fé, ela nos protege por completo. E eu não sei quantos já viram filmes representando a época de Jesus, quando Jesus é preso, aí tem os soldados romanos, e a gente não vê os escudos deles pequenininhos. Os escudos deles, se tivesse no chão agora, ele bateria aqui em mim. Era um escudo para proteger o corpo todo. O soldado romano, hora que começava a vir as setas inflamadas, que a gente vai ver, que a gente acabou de ver, as setas inflamadas do inimigo, se ele se abaixasse, ele estava protegido. Não existia seta nenhuma, não existia flecha nenhuma, lança nenhuma que pudesse penetrar o escudo. E é essa mesma coisa com a nossa fé em Jesus. Ela nos protege das setas do inimigo. E eu queria também perguntar para os irmãos, o que são as setas inflamadas do maligno? O que são as flechas, os dardos, as lanças do inimigo? É tudo. Tudo que é lançado para a gente. É tudo o que o inimigo joga para a gente. O inimigo, a gente já viu isso, a gente sabe disso, mas a gente
A gente esquece, irmãos. Então a gente tem que sempre se lembrar que o inimigo, ele é astuto. E o inimigo, ele é poderoso. Comparando com a gente. Lógico, se a gente vai comparar com Jesus, se a gente vai comparar com o nosso Senhor, não tem para ninguém. Mas, se não adianta eu tentar ir contra ele, sozinho, desarmado, sem a minha armadura, sem a minha espada, que também a gente vai ver, que eu vou perder. As setas do inimigo são todas as coisas que ele lança contra a gente. O inimigo, ele vai lançar exatamente para você o que te afeta mais. Se o seu problema é em relação à pornografia, ele vai lançar alguma coisa desse tipo. Se o seu problema é álcool, ele vai fazer com que um bar novo abra a caminho do seu trabalho. Se o seu problema é jogo, vai aparecer propaganda do tigrinho o tempo todo no seu celular, nas suas redes sociais. O inimigo, ele não vai jogar alguma coisa que não te interessa. O inimigo não vai jogar um cigarro, uma propaganda de cigarro para você se você não fuma, ou se você não tem vontade. Ele vai pegar exatamente o que vai te desestabilizar. É por isso que o escudo da fé, a fé no Senhor Jesus Cristo, nos protege tanto. Continuando, vamos ver mais 2. Paulo continua: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo aqui ele já deu spoiler. O que é a espada do Espírito? Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós já vimos a couraça, que ela traz proteção para os nossos órgãos para os nossos órgãos vitais. Se um inimigo vier com uma espada e bater no meu peito, eu vou morrer se eu não tiver com a couraça. Mas a gente ainda não chegou a ver uma proteção para a cabeça. Se eu estou sem capacete e o inimigo lança um dardo, bate com a espada, bate com a lança na cabeça, não tem nem chance, eu morro na hora. É por isso que o capacete da salvação, ele é tão vital. Porque tudo vem da cabeça, vamos dizer assim, né? A gente até viu em Efésios mesmo que o cabeça da igreja é Cristo. Por que a cabeça? Porque a cabeça é fundamental. Então, o que melhor para proteger a cabeça do que a salvação? O capacete da salvação. Eu peguei essa imagem porque eu achei bem legal que uma criança fez esse capacete e ele mais parece uma barraca do que um capacete em si, como se ele protegesse muito mais do que ele deveria. Ou melhor, não deveria, mas do que a gente pressupunha. Da mesma forma, a salvação, ela nos guarda das incertezas da vida. O que são as incertezas? Cara, será que realmente Jesus veio, morreu por mim? Será que se eu crer nele, realmente eu estou salvo? Será que aquelas coisas que eu fiz de errado no passado, ou quando eu ainda peco, porque eu ainda sou falho, será que isso aí não me desqualifica? Aí a gente tem que lembrar da salvação. E a salvação, ela nos traz convicção. As promessas de Jesus, olha, se você crê em mim como Senhor e Salvador, de todo o coração, está salvo. E eu quero que os irmãos abram em Romanos 10, 9. A salvação, ela traz convicção. Romanos 10, 9. Esse daqui e João 3,16 eu acho que são os mais conhecidos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos ler o 10 também. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, quem tem a salvação tem convicção da vida eterna.
Próximo. E essa é a única peça da armadura que ela é ofensiva. Ela não serve para defesa, ela serve para ataque, que é a espada do Espírito. E o próprio Paulo já falou que é a palavra. A espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Eu não sei quantos irmãos já ouviram esse ditado. Isso tem mais em filmes de guerra, mais em filmes relacionados a batalhas. A melhor defesa é um bom ataque. Isso é verdade quando a gente se refere à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso não quer dizer que eu vou pegar e vou sair caçando o diabo em todo lugar. Mas que quando ele atacar a gente não fica só retraindo e recebendo. A gente ataca também. Quero que os irmãos abram numa situação bem comum. Aí a referência aqui está errada. É Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, que é a tentação de Jesus no deserto. E a gente vai ver como o nosso próprio Senhor se defendeu usando a espada do Espírito. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. É interessante que Deus não só nos proporciona modos de defesa, mas de ataque também, para que a gente possa se proteger. Diz assim, Mateus 4, a partir do versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só. Versículo 4. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o diabo chegou e falou assim: olha, poxa, é o Filho de Deus. Cara, você poderia falar para essas pedras aqui virar pão. Você poderia comandar que um exército viesse e te trouxesse o melhor banquete. Por que você não faz isso? Jesus, ele sabia que ele tinha que passar por essa provação. E como é que ele responde ao diabo? Como é que ele responde a Satanás? Com a palavra de Deus. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que é uma cotação de Deuteronômio 8:3. Mas o diabo não desiste. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Sabe o que é interessante, irmãos? O diabo aqui, ele está usando a Bíblia. Ele está usando a palavra, ele está usando aqui o Salmo 91. Ele está usando de forma incorreta, lógico, fora do contexto, para poder tentar Jesus de forma extremamente sábia. Falou assim, olha, não, beleza, se você se defendeu com a Bíblia, eu vou usar a Bíblia agora. Ó, olha só, o que Deus fala aqui através da sua palavra? Aí ele diz isso, aí o que Jesus faz? Ele retorna, ele responde com a palavra novamente. Jesus lhe disse, versículo 7, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, que é uma cotação de Deuteronômio 6:16. A gente não tem tempo de ver todo o contexto, mas é incrível como que o próprio Jesus, tendo toda o poder, toda a autoridade, ele combate o diabo usando a palavra. A mesma palavra que a gente tem disponível hoje. A mesma palavra. E é tão incrível que a gente tenha hoje ela completinha na nossa língua, em várias versões. No meu caso de bolso, o pessoal sempre vê a minha Bíblia e fala assim, por que você pega essa Bíblia? Porque eu gosto, porque dá para botar no bolso. É fácil de levar, difícil de esquecer. E
Irmãos, a espada, ela serve de maneira ofensiva. Lembra que eu tinha comentado com os irmãos que a gente poderia considerar 6 peças da armadura? Aqui eu considero o versículo 18 como se fosse uma peça extra da armadura, onde ela não tem uma figura, tipo assim, não é a espada, não é o escudo, não é o sapato, mas, olha só o que Paulo diz no versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Irmãos, eu tenho certeza que nenhum de nós fazemos isso aqui. Orar no Espírito em todas as ocasiões. Primeiro, orar em todas as ocasiões. Isso não quer dizer que, eu vou dar um passo, eu vou orar. Eu vou respirar, eu vou orar. É orar para todas as decisões, todos os problemas, o que vai acontecer, sabe? A gente muitas vezes, eu tenho muito problema com isso, na hora de orar, às vezes eu pego e falo assim, poxa vida, sobre o que eu vou orar, sabe? Como é que a gente vê ao longo da história da igreja que muitos avivamentos aconteceram por quê? Porque pessoas sentavam, se ajoelhavam e oravam durante horas, pedindo, clamando para Deus para que acontecesse da forma da forma correta as coisas. E irmãos, hoje é tão difícil para a gente orar. Eu não sei quantos irmãos já tentaram isso, mas tipo assim, tentar colocar um cronômetro e falar assim, não, beleza, eu vou orar por 10 minutos. Eu vou orar por meia hora. Eu vou orar 1 hora. E a gente fala assim, poxa, mas não tem tanta coisa assim para orar. Mas tem, irmãos. Cara, vou pegar assim e eu vou orar para cada irmão. Eu vou orar pelos nossos missionários. Eu vou orar pela obra. Eu vou orar pelo acampamento. Eu vou orar pela casa de reabilitação. Eu vou orar pelos ministérios. Irmãos, tem tanta coisa para a gente orar. E segundo, orar no Espírito. Isso aqui, irmãos, isso deveria estar sempre incluso quando a gente pensa em orar. O que é orar no Espírito? É ao contrário de orar na carne. É orar na dependência do Espírito. Não é orar pensando ou querendo fazer a diferença. Deus me ajuda a ser forte e conseguir aquele emprego. Não. Deus me ajude, me capacite, me dê a sua bênção, me dê a sua graça, me mostre como fazer para conseguir um emprego ou aquele emprego que eu quero. Deus, me ajude a fazer o correto. Não é a gente tentando ser bom. Não é eu pedindo para Deus, me ajude a ser o melhor. É pedindo para que Deus nos dê o poder dele, para que ele nos abençoe, para que a gente consiga fazer a coisa correta. E que a gente fique na dependência dele. Toda a armadura, inclusive a oração, nenhuma delas nos dá poder por nós mesmos. Nenhuma das peças da armadura que a gente viu aqui, nenhuma delas nos dá poder para nós mesmos. Eu não vou pegar a armadura e vou sair julgando, batendo em todo mundo, pisando no diabo, como a gente vê às vezes em alguns programas de televisão. A armadura, ela que Deus nos dá e nos capacita é por conta dele. Então eu não posso chegar e falar assim, não, eu tenho o poder que orar no Espírito, confiar em Deus, ficar na dependência dele. E Paulo continua, terminando Efésios, né? Ele vai novamente reforçando a ideia de orar e do quão importante é orar em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões e no Espírito. Paulo clama por ele, por si mesmo. Orem por mim também, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Olha o exemplo aqui de Paulo. Olha, orem, irmãos. Para quê? Para que eu consiga ser forte pra caramba,
ser exaltado, ser o cara, o pessoal me admirar e assim eu levar o evangelho? Não. Me capacite para que eu possa falar do evangelho. Me capacite para que eu possa passar a mensagem de Deus para os outros. A capacitação que Paulo está pedindo não é para si mesmo, não é com fim em si mesmo, é para que espalhe o evangelho. Não é para que eu consiga glória e fama e dinheiro. Não, é para que o evangelho vá mais longe. Versículo 20, ele deixa bem claro que ele está preso. Olha só, Paulo preso, em correntes. A ideia aqui, pelo menos que a gente consegue entender, é que ele não estava simplesmente numa cela. Ele estava acorrentado mesmo. Imagina só, 24 horas por dia acorrentado. A uma parede, a si mesmo. E Paulo, mesmo assim, ele está, olha, clame para que eu possa falar do evangelho. Não está nem pedindo para ser solto. Está pedindo para que eu consiga falar mais do evangelho. Se tiver que ficar preso aqui e mais gente ouvir falar através disso, perfeito. Mas, para que Deus cresça e eu diminua. Continuando. Tiquito, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Muito provavelmente, Tiquito, o irmão, também estava levando a carta de Paulo para a igreja de Éfeso. E como a gente viu, acho que na primeira ou na segunda pregação, muito provavelmente a carta de Éfeso, Paulo fez, lógico, sobre a instrução do Espírito Santo, não apenas pensando na cidade de Éfeso, mas para todas as igrejas, em todas as cidades, para que pudesse instruir todas as igrejas, todos os irmãos. Para concluir, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então, irmãos, eu queria deixar apenas uma pergunta aqui, ou melhor, duas perguntas para a gente raciocinar, porque eu creio que a gente pode pensar nisso quando a gente estuda esse texto, quando a gente ouve o que a gente ouviu aqui hoje. Talvez você possa pensar, eu não preciso dessa armadura, nenhuma peça dela. Não sou pastor, nem presbítero, nem evangelista, não leio a palavra, não tenho vida de oração ou sou ativo no ministério. Então a gente tem que se perguntar, será que eu sou mesmo crente? E se eu sou um crente, será que eu sou um crente meia boca? Porque, eu acho que eu acabei pulando a pergunta, desculpa. Voltando. Será que você é crente? Se você não se encaixa em nenhuma das funções acima, ou você não é crente, ou até mas meia boca. Quero que os irmãos abram em Hebreus 12, versículos 7 e 8. Porque, irmãos, de tudo aqui que a gente viu, aqui eu não estou falando aqui, a Bíblia não fala que todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ser presbítero, todo mundo tem que ser evangelista. Mas, irmãos, todos nós temos dons. Todos nós temos que fazer alguma coisa. Ou mais de uma coisa. No caso, ler a palavra, orar, ter uma vida de oração, isso aqui é o mínimo. Nós temos todos que fazer isso. Nós temos que fazer a nossa parte. E Hebreus 12, do versículo 7 a 8, diz assim. Também a gente não tem como entrar no contexto aqui da carta, mas a mensagem ela fica clara. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Olha lá. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que Paulo está falando aqui? Poxa vida, se vocês estão no erro, estão no pecado, estão fazendo tudo de errado e não está vindo disciplina, então talvez esteja alguma coisa errada. Porque que pai que não disciplina o filho?
Isso aqui é até um alerta para os pais, né? Eu também acabei falando um pouco disso em Efésios 5, né? Sobre disciplina dos pais em relação aos filhos, né? Que o pai e a mãe, ele tem que disciplinar o filho. Ele tem que mostrar como tem que fazer. Ele tem que castigar se for preciso. E o que está falando aqui? Olha, se Deus, ou melhor, se os pais que já disciplinam os filhos porque são seus filhos, né, e os amam, quanto mais Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que, poxa vida, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou tendo uma vida eu estou pecando muito, quer dizer que Deus vai imediatamente vir e descer a mão na gente. Mas chega uma hora que o castigo vem. E se o castigo não vem, a gente começa a se perguntar, por que será que o castigo não está vindo? Será que eu sou filho mesmo? Será que eu realmente aceitei o Senhor Jesus como o Senhor Salvador? E segunda pergunta, será que Satanás ataca aquele que ora e evangeliza do mesmo jeito que o esquenta-banco? Será que Satanás, ele está... Vamos fazer uma comparação esdrúxula. Será que Satanás ele se incomodaria mais com Paulo hoje aqui? Ou com algum de nós que não estivesse fazendo tudo o que a gente viu que nós temos que fazer? Será que Paulo seria mais atacado por Satanás ou será que seria a gente? Será que Satanás ia pegar e falar assim, não, beleza, eu vou atacar o Guilherme porque o Guilherme está sentado ali sem fazer nada. Está indo para o trabalho dele e não fazendo diferença nenhuma. Está empurrando a vida com a barriga. Está, de vez em nunca ele vem, às vezes ele fala alguma coisa, às vezes ele ora antes de comer. Ou Satanás vai atacar Paulo, que levava o evangelho, que estava preso. Mesmo preso, ele não pedia nem para ser libertado. Ele pedia para quê? Para conseguir levar o evangelho mais longe. Então, irmãos, muitas vezes a gente não está recebendo castigo porque a gente não está fazendo diferença. Muitas vezes a gente está apanhando, não está apanhando como deveria, porque não tem necessidade, vamos dizer assim. E só para a gente pegar um versículo, para que a gente fique consciente, a gente muitas vezes é ensinado de maneira incorreta, de que a gente se converte e já era. Não existe mais nada, não existe mais o diabo. E olha, de certo modo, realmente, a partir do momento que a gente está salvo, o diabo não encosta mais na nossa vida de forma a afetar a nossa salvação. Mas isso não quer dizer que ele não vai tentar, gente. Não quer dizer que as setas não vão vir. Não quer dizer que as dificuldades não vão vir. Então, olha só o que Pedro fala na primeira carta dele, do capítulo 5, versículo 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu não sei quantos irmãos já... eu gosto muito de documentários animais, de vida selvagem. E uma coisa que eu vi, que eu achei extremamente interessante, é que os felinos, todos os predadores têm essa tendência, mas os felinos mais ainda. Leão, tigre, onça, eles tentam sempre atacar por trás. Então imagina só, o leão está aqui, ele está andando ao derredor. Se eu ficar acompanhando ele, não deixar ele ficar de costas para ele não vai me atacar. Se eu ficar, entre aspas, esperto, se eu não ficar vacilando, se eu não ficar dando as costas para o diabo, se eu não ficar sem a minha armadura, o leão não vai atacar, o tigre não vai atacar. Agora, se eu me descuidar, a hora que ele vê as minhas costas, ele pula. E ele pega a gente. Na Índia, eu não lembro qual o nome da região agora, mas é uma região que tinha um índice gigantesco de ataque de tigre. Sabe como é que eles diminuíram em, acho que 70% os ataques de tigre? Dessas pessoas, desses povos que viviam numa mata que já era, numa região que já era uma mata meio fechada. Eles pegaram
essas pessoas pegaram, pintaram uma espécie de máscara, como se fosse um rosto humano, e colocavam na nuca. Então o que acontecia? A hora que o tigre ia atacar, ele via assim a pessoa, ele falava, vou por trás. Ele ia por trás e falava assim, opa, o cara está aqui. Ele saia fora. Da mesma forma, irmãos, nós temos que ficar atentos. A gente não pode vacilar. O diabo ele está ali. Ele vai colocar o que vai mais afetar você. Ele não vai tentar alguém que não tem problema com mulher. Ele não vai tentar alguém que não tem problema com álcool. Ele vai tentar você na área que você tem mais problema. E muitas vezes, para não dizer quase todas, é um negócio sutil. Não vai cair uma garrafa de bebida no seu colo. Um colega seu vai te chamar para ir. Você vai ter que começar a passar perto de um bar. O seu melhor amigo vai começar a beber, sabe? O diabo, ele é astuto, irmãos. Então, só para a gente recapitular, para poder fechar. As seis peças da armadura. Primeira, o cinto. A verdade sustenta. A verdade, que é a palavra de Deus, ela nos sustenta em tudo. Segura todas as outras peças. A segunda peça, que é a couraça. A justiça protege, não a nossa. Não é a nossa justiça. Não adianta eu tentar falar que não, eu sou um cara bom pra caramba. Nem se eu fosse Paulo, morreu pelo Evangelho, deu a vida pelo Evangelho, sofreu, foi chicoteado, naufragado, esculachado. Nem se eu fosse falar assim, olha, minha justiça, não. É a justiça de Deus. Terceira peça. Levar o Evangelho traz paz. Tanto para o próximo, quanto para nós mesmos. Porque a gente tem aquela sensação de dever cumprido. Se a gente não faz isso, a gente sempre fica, poxa vida, eu podia ter feito mais. Poxa vida, eu podia ter falado. Aquela pessoa morreu e nunca ouviu falar. Eu era vizinho, eu nunca fui. Era meu irmão, era meu cunhado, era meu parente, e eu nunca me incomodei. Quarta peça, o escudo da fé. A fé em Cristo, que nos protege das setas do inimigo. Que nos protege por inteiro, se a gente tiver a nossa fé em Cristo. Quinto, capacete da salvação. O capacete que protege a nossa cabeça, a nossa parte mais vital. Que é a mesma coisa que a salvação faz. Ela traz essa convicção para a gente. Ela nos convence de que está tudo certo. Que a gente está salvo. Que o que precisava ser pago, foi pago por Cristo na cruz. E o sexto e último, que é a palavra, que é, ou melhor, a espada, que é a palavra, né? Ou seja, a Bíblia. E o que a gente consegue com a palavra? A gente consegue vencer. A gente consegue vencer as adversidades. Assim como Jesus venceu o diabo, depois de ser tentado 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Irmãos, eu não sei quantos aqui passaram um dia sem comer e sem beber. Mas é difícil. Eu nunca passei. Eu acho que o maior período que eu passei foi 8, 10 horas. E já foi terrível. Imagina 40 dias sem beber e sem comer. Jesus, ele estava se segurando lá porque pela misericórdia mesmo. E pela sua fé. Mas e o diabo chega e fala, cara, é tão fácil. É só você pedir. Eu imagino que se tivesse sido eu, primeiro que eu não aguentaria os 40 dias. Mas se o diabo chegasse, olha, você pode pedir pão, eu posso? Pedia na hora. Irmãos, para que a gente não esqueça que essa armadura nos protege. E que essa armadura, ela é fundamental para todos os crentes. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos proporciona a Sua armadura. O Senhor nos mostra
como como viver em comunidade. Obrigado porque tudo o que o Senhor nos dá é graça, Pai. Nos ajude a não subestimar o inimigo, Pai. Nos ajude a não viver no poder da nossa carne. Nos ajude a nos apoiarmos em Ti, Pai. Confiarmos em Ti. Vivermos para Ti, Senhor. Abençoe também a ceia que a gente vai tomar agora, Pai. Que a gente possa fazer isso também no Espírito e relembrar, Pai, o sacrifício que o Senhor fez pela gente na cruz, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.